No Hiperconectado de hoje, a gente vai dar uma olhada no céu noturno para descobrir o fascinante mundo das estrelas. De onde vêm os signos? Por que nós olhamos para o céu e reconhecemos constelações há tanto tempo? E afinal, o que quer dizer quando Mercúrio está retrógrado? Se prepare para uma jornada celestial. O Hiperconectado já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Hoje a gente vai fazer um passeio pelo universo usando o nosso céu estrelado. Constelação é um grupo de estrelas que parecem estar próximas umas das outras no céu noturno. No total, tem 88 constelações reconhecidas oficialmente pela União Astronômica Internacional. Mas afinal, quando e por que nós começamos a reparar nas estrelas no céu? Quando a agricultura surgiu, era necessário ter um conhecimento sobre o ciclo anual do Sol, a passagem das estações do ano. Certo. Inicialmente, isso era visto com relação à direção do poente e do nascente, porque o Sol só nasce exatamente a leste e se põe exatamente a oeste no equinócio de primavera e no equinócio de outono. Ah, então se eu quero saber quando vai ter a transição de estações, eu tenho que ver onde o Sol está nascendo ou se pondo. Exato, era isso que os observatórios antigos mostravam. O mais conhecido deles é Stonehenge, na Inglaterra. No começo olhavam para o Sol para poder marcar o solstício. Isso, só que aí você dependia desses referenciais na Terra. Certo. E quando as pessoas começam a viajar, elas começam a considerar não o Sol em relação a esses referenciais na Terra, mas em relação às estrelas. Se você não está perto de Stonehenge, como é que você vai saber onde o Sol está nascendo? Marca pela estrela. Isso, aí o que se fazia era o seguinte, na hora que o Sol está se pondo, qual que é a primeira estrela que aparece ali na direção do pôr do Sol? Certo. Ou logo antes dele nascer, qual que é a última estrela que você vê a leste logo antes dele nascer? Ah, então é onde... A estrela onde o Sol nasce é a estrela onde o Sol se põe. Exato, porque antes de ter uma noção do céu inteiro, que é difícil, né? Inclusive, isso é uma dica para quem quer começar a observar o céu de um jeito mais sistemático. Ver o Sol se pôr e aí qual que é a primeira estrelinha que aparece naquela direção. Ou antes do Sol nascer. E aí, para ter uma referência de qual estrela, você também repara no que tem ao redor dela e constrói uma figura com base no que tem ao redor para memorizar. Exato. Uma primeira coisa que a gente tem que considerar é que o zodíaco não surgiu todo de uma vez. Aham. Esse é um dos conhecimentos mais antigos de que a gente tem notícia e tem signos que a gente sabe que são mais antigos do que outros. Ah, é? Sim, sim. Entre os sumérios, é muito comum a representação pictórica de um touro lutando com um leão. E acredita-se que era porque o touro era a constelação que surgia na primavera e o leão surgia no outono. Ah, que legal. Então, vai esquentar ou vai esfriar? Era uma briga entre os dois. Exato. Então, pelo menos, desde os sumérios, se marcava a estação do ano com base nessa constelação. Sim, ainda não tão com tanto detalhe, né? Isso aí foi se desenvolver depois na Babilônia, mas já se marcava, inclusive porque os primeiros documentos escritos que a gente tem, que são aqueles tabletes de argila com escrita cuneiforme, são dos sumérios e são contabilidade de grãos. Não são textos literários, né? Sim, sim. E para ter agricultura tinha que ter esse conhecimento de astronomia. Então a astronomia é sempre anterior à escrita, porque... Então posso presumir que todo povo que tinha agricultura contava com astronomia? Sim, com certeza. Os babilônicos dividiam o zodíaco em 12 partes que correspondiam às 12 luas cheias que acontecem ao longo de um ano. O nome de cada parte dessas vinha da constelação que era visível quando o Sol nascia naquela época do ano. A gente já viu que as constelações de Touro e de Leão são as mais antigas e que a identificação das outras constelações só veio mais tarde. Aí depois, na Babilônia, lá pelo século IX a.C., surgem as 15 constelações zodiacais, que eram um pouco diferentes das nossas, que depois passam a ser 12, como a gente tem até hoje. E posteriormente, no século VI a.C., elas viram uma constelação mais racionalizada, no sentido de serem todas do mesmo tamanho, cada uma ocupando 30 graus do céu. Ah, foi divididinho, assim, loteado mesmo? Sim. É um sistema de referência mesmo, para a gente ver o movimento do Sol, o movimento da Lua e o movimento dos planetas, que também passam por aquela região do céu. Ah, então quando a gente fala que uma pessoa é de, sei lá, peixes, isso quer dizer que o Sol está nascendo em peixes? Que o Sol está em peixes.
astrologia é interessante, porque a ideia principal era: o Sol tem um efeito evidente na Terra, na estação do ano, na temperatura da atmosfera. Então, observou-se que o Sol causava um efeito principal, digamos assim, na passagem das estações do ano. E aí as diferenças de detalhe entre um ano e outro, se o inverno vai ser mais seco, se o inverno vai ser mais chuvoso, se o inverno vai ser mais ameno ou mais rigoroso, era atribuída aos planetas. A pessoa que nasceu em Peixes tem tal característica. Isso tinha a ver com como era o ano quando o Sol nascia naquela fase? Isso foi derivado, veio depois, essa astrologia pessoal. Primeiro, isso só era feito para reis. Certo. Né, inicialmente. E envolvia mais a política propriamente. O astrólogo, ele estava muito envolvido com a política, porque tinha a questão dos anos também. Os meses eram determinados pelas fases da Lua. E aí você tinha menos dias na soma de 12 meses lunares do que você tem em um ano solar. E isso ia causando um deslocamento com relação às estações do ano. Então, de vez em quando, era preciso colocar um mês que eles chamavam de mês intercalar. Isso aparece no documento da Babilônia que chama Mulapim, que significa a estrela do arado. E era com base nas Pleiades, que são umas estrelas bem importantes. Então, se as Pleiades aparecessem num determinado mês, aquele ano era um ano normal. Se elas aparecessem em outro mês, aí aquele ano ia ter que ser intercalado com um mês adicional. E os astrônomos que determinavam isso. Mas o que acontece? Os reis cobravam os impostos mensalmente sobre os grãos. E aí eles começaram a colocar mais meses intercalares para cobrar mais impostos. E daí de onde vem esses 12 signos clássicos que a gente reconhece? O zodíaco, tal como a gente conhece, de fato é uma invenção dos babilônios. De que época, mais ou menos? Então, a partir do século IX, a gente tem registros já dos signos todos, só que não eram exatamente os mesmos, eram 15 signos. A partir do século VI a.C., o zodíaco já com os signos de 30 graus. Certo. No século... Formalzinho, o sistema que a gente conhece. No século V a.C., isso já aparece na Grécia, com Eudoxo, que era amigo do Platão. O grande astrônomo que fez o primeiro modelo para explicar as laçadas dos planetas, o modelo matemático. A posição das estrelas no céu mudou desde as primeiras observações e a identificação das constelações. Isso aconteceu porque tanto a rotação quanto o eixo de inclinação da Terra se deslocaram ao longo dos séculos, o que fez com que o céu parecesse se mover em relação a nós aqui no chão. Se eu estivesse hoje na Babilônia, ou na região que foi a Babilônia, ou na Grécia, eu veria o Sol nascer e se pôr nas mesmas constelações que eles viam em 600 a.C.? O movimento que a gente diz em latitude do Sol, que é o movimento na direção norte e sul com o passar das estações do ano, não muda. Então o Stonehenge continua funcionando perfeitamente. Você vai lá no solstício de verão, o Sol vai nascer no alinhamento da pedra do calcanhar direitinho, o mesmo que o Nabta Playa. Agora o Hiparco, que foi o grande astrônomo, maior que o Eudoxo, maior astrônomo da antiguidade, foi quem descobriu a precessão dos equinócios. Que é um movimento muito lento, de 1 grau a cada 72 anos. De lá para cá, o que mudou nesse céu com esse 1 grau por ano que as estrelas se deslocam? Basicamente a primavera, o outono, o verão e o inverno não estão mais nas mesmas estrelas que estavam na época. Quando eu falei que o touro correspondia à primavera e o leão correspondia ao outono, isso era na época dos sumérios. Continuam sendo essas 12 casas, onde o Sol nasce e se põe. Sim, continuam sendo essas 12 casas. O zodíaco continua sendo o sistema de referência para a gente encontrar a posição do Sol, da Lua e dos planetas no céu. Mas o sistema de referência lá na região da Grécia, na região da Babilônia. Para nós também. Para nós também aqui, o Sol nasce e se põe nas mesmas constelações aqui do Brasil? Sim, o céu inteiro gira junto, a cada 24 horas. Porque a gente vê estrelas diferentes de cá, não vê? Sim, mas a eclíptica, que é o caminho do Sol, é o mesmo. Ah, entendi. O que muda aqui é a inclinação da eclíptica com relação ao horizonte. Mas ele vai nascer e vai se pôr nas mesmas casas zodiacais aqui no Brasil? Vai nascer e vai se pôr nas mesmas casas zodiacais. Eu já ouvi falar que, por conta dessa mudança do céu,
e da posição da Terra em relação às estrelas, a gente já teria uma outra constelação onde o Sol passa e teria um 13º signo, algo assim. Quando as constelações foram descritas no céu, não havia um limite que separava, olha, aqui acaba o touro e aqui começa o caçador. Só que chegou uma hora em que se achou que fosse importante fazer essa separação dessas constelações. Então se substituiu a delineação da constelação, quer dizer, representando lá o caçador, o touro, por lotes no céu. Então tudo que estivesse dentro daquele lote pertenceria àquela constelação. E quando fizeram essa divisão, quando a gente agora observa o movimento do Sol com relação às estrelas, a gente percebe que vem vindo o Sol ao longo do ano, passa pela constelação da Balança, aí entra na constelação do Escorpião, e bom, depois do Escorpião, se for lembrando direitinho, depois do Escorpião vem Sagitário. O problema é que quando a gente olha direitinho no mapa, a gente percebe que o Sol chega em Escorpião e antes de chegar em Sagitário, passa dentro de uma outra constelação, que não é uma constelação zodiacal, é a constelação do Serpentário, constelação de Ophiuchus. De tal forma que, na verdade, se a gente definir as constelações zodiacais como sendo aquelas pelas quais o Sol parece passar ao longo do ano, teríamos que incluir também a constelação de Ophiuchus, portanto, essa 13ª constelação. Inclusive, agora, se a gente observar direitinho essas novas delimitações dos lotes, a gente percebe que o Sol tira uma casquinha também da constelação da Baleia. Que legal. De modo que então nós teríamos 14 constelações zodiacais. Agora, já avisando, se alguém perguntar quais e quantas são as constelações zodiacais, são 12. Ok. Tradicionalmente são 12. A Ophiuchus e a da Baleia são adicionais, mas que não são tradicionalmente consideradas como constelações zodiacais. Em 3000 antes da Era Comum, os egípcios já usavam as estrelas para guiar os barcos navegando pelo Rio Nilo. Com o tempo, outras civilizações passaram a fazer o mesmo. Os gregos desenvolveram o astrolábio para marcar a posição das estrelas e dos planetas no céu noturno. Já os polinésios usavam a posição das constelações para se guiar nas viagens fantásticas que fazem pelo Oceano Pacífico. Os marinheiros e os pilotos são obrigados a saber utilizar um astrolábio. Não sabia dessa, não. Um astrolábio é um instrumento que não precisa de nenhuma parte eletrônica, nem nada, e que, observando as estrelas, define a posição em que a gente se encontra. E eu vou dizer mais ainda, atualmente a posição das estrelas é fundamental para a astronáutica. Ah, claro. Por exemplo, um satélite, quando a gente lança um foguete, um satélite, a orientação dele é feita por o quê? Pelas estrelas. É verdade, porque você tem que olhar para fora, né? Exatamente. Então, o satélite, em cima, ele olha para diversas estrelas, em função da posição de estrelas conhecidas, ele sabe qual é a sua posição no céu. Então, pera, o satélite tem câmera ou alguma coisa feita para observar as estrelas? Sim. Apesar de haver instrumentos mais modernos e mais precisos do que observar as estrelas, quando não tem cão, tem que caçar com as estrelas. Não tem jeito. Perfeito. Então funciona muito bem. Então, por exemplo, o Hubble, que é aquele telescópio imenso que mostrou várias estrelas para a gente, várias constelações. Ele também seguia, muitas aspas aí, pelos signos para saber para onde ele está apontando? Sim. No computador dele existem armazenadas as posições de diversas estrelas. Ele aponta os telescópios pequenos para poder fazer essa observação e, a partir daí, ele determina a sua posição. Nosso passeio pelo espaço vai fazer uma pausa, mas eu volto daqui a pouco para mostrar as estrelas que nós enxergamos e falar sobre constelações e astronomia de outras culturas. Até já!
volta com o Hiperconectado. Hoje o nosso assunto são as constelações e como os astros influenciam a nossa vida. Mas afinal, o que são os pontos luminosos que a gente vê quando olha para o céu? Do que são feitas as estrelas e os planetas? A nossa viagem espacial segue com uma visita que a gente fez ao Planetário Municipal do Carmo, em São Paulo. E uma constelação, então, contém as estrelas que a gente vê, estrelas que a gente não vê, nebulosas, galáxias, buracos negros, tudo o que estiver naquela região pertence à constelação. Quando a gente desenha uma constelação, eu estou vendo aquário, eu estou vendo um caranguejo, essas estrelas que a gente está juntando no universo, elas estão próximas umas das outras? Se a gente conseguisse viajar, sair da Terra, viajar pelas estrelas, todas as constelações iam se desmontar. Pelo menos eu não lembro de, numa constelação, ter duas estrelas fisicamente próximas. Sério? Elas estão todas muito distantes. É como se eu estivesse vendo a luzinha de 3 prédios que para mim estão próximos, mas eles estão... É como se você colocasse tudo num anteparo, então visualmente elas estão próximas, mas fisicamente, assim, na realidade, elas estão muito distantes. A intensidade de luz que chega para a gente depende do tamanho delas, do tamanho das estrelas. Quanto maior, mais brilhante ela é. E também da distância. Se você pegar Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno, e comparar com qualquer uma das Três Marias, qualquer uma delas é menos brilhante que Sírius, certo? Certo. Mas a Alnilam, que é a estrela do meio, ela tem 30 vezes o tamanho do Sol. Nossa! Sírius é quase 1,5 vezes, 1,7 vezes o tamanho do Sol. Bem menorzinha do que a Alnilam. A Alnilam vai ser umas 20 vezes maior do que Sírius, então. É, por aí. Certo. Mas a Alnilam está a aproximadamente 2.000 anos-luz de distância. E Sírius só 8,6. Então está muito mais pertinho. Então, a gente vê Sírius muito mais brilhante. Sírius está quase 200 vezes mais perto. Mais perto. E é mais brilhante do que uma estrela 20 vezes maior, só que 200 vezes mais longe. O céu engana a gente, né? Onde estão essas estrelas todas que a gente vê no céu? Elas estão espalhadas pelo universo ou elas estão mais próximas da gente? Não, as estrelas que a gente vê, elas estão na nossa galáxia. Agora, tem outros... Que é a Via Láctea. A Via Láctea. Tem outros objetos que a gente vê no céu que estão fora da Via Láctea. Mas só para dar uma arredondada, então. Toda estrela que a gente vê está na Via Láctea. Está na Via Láctea. Porque a estrela, ela é muito pouco brilhante para ser vista de uma outra galáxia, como ponto. Olhando para o céu do hemisfério sul, acima das Três Marias, aparecem essas duas manchas luminosas vindas de galáxias satélites. A mancha menor é a pequena nuvem de Magalhães e a mancha maior é a grande nuvem de Magalhães, que está a pouco menos que 160 anos-luz de distância. Por conta da distância, a gente não identifica as estrelas, só esse clarão. É como a gente estar viajando na estrada, na rodovia, você vê aquele clarão lá longe, é uma cidade. Você não consegue definir as luzes. Quando você chega mais perto, você consegue ver. Então as pequenas luzes que a gente vê no nosso ao estão redor bem aqui, próximas, ou são na estão mesma cidade, galáxia. ou são cidades inteiras distantes. Isso. Quem observa o céu azul aqui do Brasil, não deixa de notar também o Cruzeiro do Sul. A gente usa o Cruzeiro do Sul para encontrar os pontos cardeais. A gente pega o madeiro maior, aí conta aproximadamente 4,5 vezes, mais ou menos por aqui, seria o Polo Celeste Sul. Aí desce até o horizonte, quando encontrar o horizonte, é o ponto cardeal sul. E daí fica fácil, aí a gente acha os Então, pontos. se eu quiser ir para sul, eu tenho que olhar para o Cruzeiro do Sul, descer 4 vezes no eixo dele, 4,5 vezes, e aí é naquela direção que eu vou. Isso.
A nossa viagem estelar nos leva agora para o céu do passado. Nós estamos aproximadamente 1.500 anos atrás. Esse céu que a gente está vendo é o céu que se veria na Grécia. Lá da Grécia, isso. Há 1.500 anos atrás. Isso. Tá. E o Sol está aqui na constelação do Touro. Então o Sol já nasceu aqui e Já já subiu aqui. ali. Que horas que é mais ou menos Isso, agora? aqui é por volta de 8 horas da manhã. Então ele nasceu mais perfeito. para cá. Então aqui está um pouquinho mais alto para a gente conseguir ver a constelação, né, o desenho. Então para a gente ver a carinha do touro, a gente avançou um pouquinho mais. Isso, avançou um pouquinho. Então Apagou agora o sol. já deve ser mais ou menos umas 8 horas da manhã. Então depois de touro, aquele ali é o Áries. Áries. Então vou dizer que... Mas aí a Áries vem antes de Touro. O Sol estava em Áries antes, um mês antes. Aí depois ele vai então o para Sol estava em próxima. Peixes, depois ele foi para Isso. Áries, aí ele foi para Isso. Touro e depois vem o signo seguinte. Isso, ao longo do ano, isso. Vamos fazer a mágica do planetário e Então agora a gente pode avançar o céu para o tempo presente? Isso, a gente consegue avançar e vamos avançar para hoje. Então vamos ver esse céu avançando, 1.500 anos. Olha lá, tá vendo? O Sol já está saindo do Touro. Sim. Então agora nós estamos em abril, o Sol está caminhando para Áries. Quer dizer, quando fizeram esses signos há 1.500 anos, ou sei lá, 2.000, 3.000 anos, o Sol nascia lá no Touro. Mas hoje em dia, ele está nascendo ali em Áries? Isso. Você conhece a etnoastronomia? É o estudo da relação entre a cultura humana e o universo. Mais especificamente, como diferentes grupos humanos se relacionam e usam corpos celestes para práticas, tradições e mitos. É a linha de pesquisa que pode nos dar uma ideia sobre como outras sociedades se relacionam com o mundo ao seu redor. Quando a gente fala em constelações, a gente está ligando pontos no céu para fazer figuras. Certo. Tem algumas constelações que fazem bastante sentido. Por exemplo, Órion como caçador. Órion é uma constelação que chama muita atenção, porque ela é grande, ela é razoavelmente isolada no céu, ela é muito simétrica, né? Ela tem 2 planos de simetria. Então é uma constelação que você encontra ela em várias culturas, mas interpretada de maneiras diferentes. Por exemplo, para os guaranis, Órion é a constelação do homem velho. Ele era muito mais velho que a esposa queria ficar com o irmão dele, então ela matou ele cortando uma perna dele. Certo. E o lugar onde a perna foi cortada é a estrela vermelha, Betelgeuse, que é muito legal, porque é uma constelação que leva em conta a cor da estrela. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é. E aí o cinturão do Órion, que são aquelas 3 estrelinhas, Aunilan, Aunitak e Mintaka, 3 nomes árabes, né? Porque os árabes também tiveram uma importância muito grande na história da astronomia. Mas essas 3 estrelas, para os guaranis, não estão no cinturão da figura do homem velho, mas estão no joelho da perna sadia. E aí tem toda uma diferença. A cabeça do homem velho é a constelação de Touro nossa. Aí ele é muito maior, então. É maior. E aí as Pleiades são um penacho na cabeça Que do legal. homem velho. Que barato. Aí a gente tem a Via Láctea aqui, por exemplo, ela é o caminho da Anta. E aí tem também a constelação da Anta, que é uma gracinha. E o Cruzeiro do Sul está segurando a cabeça da Ema para ela não beber toda a água do mundo. Que barato. Isso dentro de qual cultura? Também é da cultura tupi-guarani. Quando a gente fala da constelação que foi conhecida pelo professor Germano Bruno, constelação indígena, né? Porque são indígenas no sentido de que os povos indígenas precisavam identificar, né, algumas estrelas que pudessem fazer um link com aquilo que ele precisava. Por exemplo, aí a época da cheia, a época da piracema dos rios, né? A gente pode dar o exemplo aí do índio velho, né? Do índio velho da Arapuca, né? Então, a época do índio velho, quando a gente fala da constelação indígena, a gente leva em consideração aquilo que eles estão vivendo naqueles meses, né? Então, no símbolo do zodíaco, vira um mês para o outro. Peixe vai de março até não sei quanto de abril, e assim sucessivamente. E lá não. Um símbolo do indígena, ele pode passar até por 4 meses. Ah, é? Porque a época que está... Exatamente. Por exemplo, a constelação do Índio Velho, ela começa ali em novembro,
né? E aí você vê, né, a imagem do índio jogando as sementes no chão, que é ali o cinturão do Órion. E aí quando ele começa, né, esse período começa a época das chuvas, né? Em dezembro começa a piracema, que o peixe vai contra a correnteza para fazer a desova, para o ano seguinte ter peixe o ano todo naquele rio. Quando a gente fala na constelação, por exemplo, da Garça, que já são o pessoal lá dos Guarani, né, lá de Goiânia, Brasília, por aí, então a gente já vê que já tem uma outra posição, que quando essa constelação ela baixa a cabeça, a constelação da Ema, né, que chama Garça, a gente chama Garça aqui, mas é a Ema, é quando ela está bebendo a água do rio e aí começa a secar o rio aqui no Amazonas. Né? Então, a gente faz esse estudo e faz essa ligação e a gente começa a perceber, né, que apesar dos povos indígenas, o que a gente percebe é que eles, o indígena, né, de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, não conhece os povos indígenas do Amazonas, mas quando a gente começa a fazer o estudo dessas constelações, a gente vê que tem um link, né, perceptível na necessidade daquilo que eles vivem. Quando os europeus vieram para cá, eles souberam incorporar um pouco desse conhecimento e aproveitar isso de alguma forma, ou eles ainda pensavam nas constelações do norte, do hemisfério norte? Eles aprenderam a encontrar o sul a partir do Cruzeiro do Sul, que é a coisa mais elementar, né? Mas aí tem muito mais conhecimentos, né, associados à época do plantio da mandioca, da pesca do camarão, dependendo do grupo. Isso eu acho que eles não conseguiram absorver tanto por causa do preconceito epistemológico mesmo, né? Deles acharem que o conhecimento deles era superior e que os índios eram infiéis e aquela coisa que a gente só está começando a superar agora, na verdade, né? Depois de ter massacrado muito dessa cultura, né? Exato. Conversando com os especialistas para fazer esse programa, ficou muito claro como a gente já perdeu muito da nossa conexão com as estrelas, principalmente nas grandes cidades. A nossa vida já não é mais tão regida pelos ciclos naturais e tanto a poluição quanto as luzes noturnas atrapalham muito quando a gente olha para cima. O que é uma pena, porque olhar para as estrelas é uma forma da gente entender a grandeza do cosmos e a riqueza do nosso universo, além de entender sobre a nossa evolução e a evolução das nossas culturas. O Hiperconectado vai ficando por aqui, mas semana que vem, com a próxima lua, nós estamos de volta. Até lá!